Show me the money. Aqui no Stock Pickers é muito comum a gente escutar sobre a dificuldade de perseguir e vencer o maratonista que é o CDI. Mas se ele é um maratonista, o S&P 500 é o quê? É o Usain Bolt? É a mistura de endurance com a pessoa mais rápida do planeta. Talvez seja isso. E hoje nós vamos receber aqui no Stock Pickers uma casa que conseguiu o feito no período que a estratégia está viva, né, uma casa focada, que na verdade tem vários produtos, mas que tem também uma célula de ações globais, e essa célula conseguiu o feito de entregar um retorno de S&P mais 40%, ou seja, bateu com folga o S&P, né? A casa é o Opportunity. E outro comentário que eu acho interessante ser feito, né, é que nos últimos 3 anos, enquanto a indústria encolheu, né, e a gente passou por um cenário muito duro aqui no Brasil, especialmente para gestoras de recursos, o Opportunity saiu de 45 para 71 bilhões de reais sob gestão, sendo que esse crescimento foi basicamente por conta da performance, né? Então, realmente muito interessante. Hoje a gente está aqui com um dos grandes responsáveis por essa estratégia de ações globais, que é o Vinícius Ferreira. Você está no Opportunity desde 2015. Exato. E você... Mas não foi o tempo todo na estratégia de ações globais, correto? Não, foi o tempo todo. Foi o tempo todo Sim, nela? a gente estava começando naquela época. Tá, mas era com um veículo dedicado ou ficava dentro de uma outra estratégia? Ficava dentro de outra estratégia, né? No início, a gente começou bem aos poucos, assim, testando, entendendo, né, se a estratégia que a gente implementa no Brasil há tanto tempo, com tanto sucesso, ela se traduziria também da mesma maneira, né, no exterior. Então a gente começou dentro de outros veículos, né, como uma estratégia adicional, e à medida que a gente foi ganhando convicção, né, os resultados foram vindo, aí sim a gente lançou, né, a versão, a gente lançou um fundo dedicado, né, um redeado, com exposição cambial, né, Opportunity Global Equity, e hoje a gente segue aí com essa estratégia, com um time bastante robusto. E Vinícius, eu posso te chamar de investidor global, né? Você investe em ações ao redor do mundo. Sim. Te incomoda fazer isso do Brasil? Então, essa era uma dúvida que a gente tinha, né, no início, pô, como é que a gente, né, estando aqui no Brasil, será que a gente consegue fazer um trabalho tão competitivo quanto, né, o investidor que está baseado lá, né? E essa sempre foi uma premissa fundamental para a gente, né? A gente não ia querer entrar e competir no mercado se a gente achasse que a gente teria algum tipo de desvantagem competitiva. Mas eu acho assim que ao longo do tempo, né, a disseminação da informação ela ficou muito mais veloz, né? E além disso, a gente está falando, né, nos Estados Unidos é um mercado onde o acesso à informação ele é muito mais democratizado, né? Você tem diversas ferramentas para ter acesso às empresas, para falar com ex-funcionários, né? E de fato aprender, né? E ter um conhecimento de estado da arte sobre aquelas empresas, né? E esse fato aliado assim com a escala que o Opportunity tem, né, a gente hoje não vê diferença nenhuma, né, de estar aqui, analisar as empresas lá. É claro que a gente vai sempre, né, mas hoje a gente não... Enfim, a gente está no mesmo pé que o investidor que está lá focado, né, e analisando a fundo. Isso é interessante, né? Porque durante muitos anos a assimetria de informação foi uma justificativa razoável para explicar retornos diferenciados. Eu sei que aqui no Brasil eu não vivi essa época claramente, mas nas antigas, o mercado local recebia informação por meio de office boys que iam buscar lá, né, os demonstrativos das companhias, etc. E aí, se o seu office boy fosse mais rápido a chegar e pegar a informação e voltar mais rápido, você tinha informação primeiro, você podia se posicionar na frente. Exato. E isso te gerava uma vantagem, né? Então isso é uma assimetria de informação. Você tem uma informação que o resto do mercado não tem. O que você está dizendo é que
dada a tecnologia, o acesso à informação, os instrumentos que a gente tem hoje, isso deixou de ser um diferencial, pelo menos para boa parte dos mercados, em especial os mercados mais desenvolvidos. A minha pergunta é, o que é diferencial então? Então, né, eu acho que o grande diferencial que a gente consegue explorar hoje, né, é a qualidade da base de capital que a gente tem no Opportunity, né? Então, uma longa história de sucesso, e hoje a maior parte dos investidores que estão com a gente, né, já, já estão com a gente há muito tempo, né? E isso faz com que a gente consiga ter um horizonte de investimento mais longo, né, do que a média do mercado. O que a gente vê, assim, por exemplo, no mercado americano, né, é que o mercado ele tem se tornado cada vez mais curto-prazista, né? As pessoas elas querem retornos imediatos, sem volatilidade, né? Acho que isso até um sinal dos tempos, né? Que todo esse acesso que a gente tem à recompensa imediata, né? Enfim, e-commerce, rede social, a gente pode falar mais disso depois, mas acho que isso é um sintoma disso, né? Então o mercado está sempre querendo retorno imediato, sem volatilidade, sendo que se você conseguir estender um pouco o seu horizonte de investimento, olhar ali para 2, 3 anos à frente, né, você consegue estar no outro lado desse trade, você está meio que atuando ali num mercado com menos competição, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente traz, né? E daí que a gente se propõe a gerar valor. Só para a gente não se distanciar muito do assunto, né? É só porque você deu um gancho interessantíssimo, mas eu não queria sair tanto de filosofia, mas dado o comentário, o que você falou antes, basicamente, existe um capital proprietário muito grande hoje dentro dos fundos e dos mandatos Opportunity, e esse capital é um capital perene, né? Ele deve ficar lá durante muito tempo, né? E tanto é que quando você olha para os fundos da casa, é engraçado, né? Fundos que normalmente em outras casas são D30 para resgate, etc. Normalmente os mandatos do Opportunity são muito mais líquidos, justamente porque tem esse capital gigantesco proprietário lá, e aí você não fica tão preocupado com o passivo descasado do seu ativo, né? Ou seja, o dinheiro que você tem no fundo não descasado do que você está fazendo com esse dinheiro, né, no fundo. Bom, isso ficou claro e isso te ajuda, como o que você está dizendo, isso te ajuda como gestor a ter um viés mais de longo prazo, ter mais parcimônia, poder selecionar melhor os ativos e não se preocupar tanto se você vai ter que ficar pagando resgate ou ter que interromper uma estratégia no meio do caminho. Mas você comentou algo que me trouxe aqui para uma outra reflexão. Você disse sobre redes sociais, e-commerce, estímulos. A gente está falando de dopamina, né? Você acha que a sociedade mais dependente da dopamina por si só torna ela mais impaciente, ou seja, investidores teoricamente falando piores, né? Mais pressionados a olhar para o curto prazo, é isso? Então, isso é um debate filosófico, né? Que é muito difícil saber a resposta exata. Mas acho que essa é uma teoria, né? Que a gente está tendo cada vez mais estímulos e você vai sendo treinado a querer estímulo imediato, você não tem paciência, né? Existe uma teoria também de que isso está associado à dinâmica de crescimento e endividamento do mercado americano, né? Que você pensa o seguinte, né? Nos últimos anos, todas as políticas econômicas elas foram muito baseadas em gerar um efeito de renda, né, em inflacionar o preço dos ativos, e você acabou gerando uma concentração de valor, principalmente na mão dos mais ricos, né, e enfim, e você teve uma inflação muito grande de preço de ativo, por exemplo, né, você vê preço de casa nos Estados Unidos, né, então existe uma ideia de que talvez essa geração que está vindo agora e que não participou dessa valorização, né, se sente, de alguma maneira, deixada para trás e fica buscando maneiras de atingir um nível de renda, né, e de investimentos que seja condizente, e acredita que para fazer isso tem que tomar muito risco, né? Então, que essa seria a única forma de você conseguir não ficar para trás, né?
E aí isso passa por especulação em mercado de ação, em cripto, né? Então, assim, é uma discussão complexa e filosófica, mas que eu acho que esse foco do mercado no curto prazo ele tem a ver tanto, acho que com esses dois drivers aí que tem gerado essa impaciência das pessoas. Isso é interessante, né? Porque é claro que minha amostra social do dia a dia não representa absolutamente nada em termos estatísticos, mas eu tenho 28 anos e eu costumo nas minhas discussões escutar muito essas ponderações, né? Ah, o meu pai com 2 balas Juquinha e R$ 10 comprava um apartamento e eu não consigo, Exato. né, nem morar de aluguel direito, sei lá, a turma coloca várias situações dessa forma, acho que exemplificando um pouco do que você falou, né? Então, você acha que o advento da valorização dos ativos, sejam eles imobiliários ou não, né, da geração passada e que a gente não vê agora, isso talvez ajude a gerar essa propulsão que também tem como um fator aí exponencial a rede social, entre outros novos hábitos de consumo. Tá, mas só para a gente não se descolar tanto da filosofia do Opportunity, mas só porque eu achei interessante esse ponto que você levantou. Bom, tá bom, entendi. Um passivo mais perene, que te dá mais tranquilidade para você tomar suas decisões. O investidor global no Brasil que não se incomoda de estar no Brasil para tomar todas as decisões de investimento, dado que a simetria de informação não necessariamente é mais uma vantagem competitiva, né? E aí você se apropria justamente desse capital de longo prazo para criar a sua. Como isso se concebe na carteira? A gente fala de uma carteira concentrada, menos concentrada. Como é que você gosta de pensar? Porque quando a gente olha para o, sei lá, o índice de ações globais, o MSCI Acqui, tem papel pra caramba lá dentro, né? Como é que você vai filtrar esse ambiente para você focar no que realmente vocês vão fazer bem e que vai gerar valor? Você falou de um aspecto bem interessante, né? Que assim, a vantagem da concentração, né? O trade-off da concentração. No mercado global, assim, a gente tem muitas opções de empresas para investir, né? E a gente, em geral, vê investidores em mercados, né, desenvolvidos tendo uma carteira mais diversificada, né? E a gente acredita, né, que justamente esse horizonte mais longo prazo que a gente tem, ele permite com que a gente concentre a carteira, né? Faça apostas mais concentradas, né? E com isso a gente consiga ter uma visão diferenciada em alguns poucos ativos. A gente não se propõe a entender tudo, a gente vai escolher ativos específicos, áreas específicas onde a gente vai desenvolvendo conhecimento ao longo do tempo e vai fazer apostas concentradas ali nessas empresas, né? E eu acho que uma faceta importante assim da estratégia, né? E como a gente filtra as oportunidades, a gente concentra muito em empresas assim com uma qualidade acima da média, né? E que eu quero dizer com qualidade acima da média? São empresas que têm uma oportunidade de crescimento pela frente, que são protegidas por barreiras de entrada, que tem um management que ele é capaz e alinhado, né? E isso, assim, é muito importante porque, né, o retorno das empresas, ele no longo prazo vai ser explicado pelo crescimento de lucro que aquela empresa vai ter ao longo do tempo, mas além disso, acho que tem uma outra característica muito interessante, que é que o conhecimento que você adquire nessas empresas, né, de qualidade acima da média, ele vai se compondo ao longo do tempo. Não é um conhecimento que você aprende, né, você gasta muito tempo analisando aquela empresa, a sua tese de investimento ela se desenrola, dá certo ou não, mas você não vai usar mais aquele conhecimento para nada, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vai investir numa empresa que está passando por algum tipo de turnaround, né? Você vai analisar a fundo aquela situação, você vai entender o que a empresa precisa fazer naquele mercado, a empresa faz o turnaround, dá certo ou não, mas se é um setor onde você não tem crescimento, né, não tem perspectivas positivas, você não vai usar aquele conhecimento todo que você desenvolveu, e até mesmo o conhecimento daquela empresa ele se perde, né? Então acho que esse é um aspecto muito importante da nossa filosofia, que vamos escolher áreas que
onde a gente vê, né, uma atratividade de longo prazo para que o estudo, né, e o conhecimento que a gente ganha naquela área ele vá se compondo e vai ficando cada vez mais forte ao longo do tempo. E como é que o micro vai conversar com o macro nesse sentido? Porque se você está falando de perspectiva setorial, a gente tá tirando um pouco de zoom da história, né? Estamos olhando mais de cima. Vocês cruzam essas informações para poder ter essa visão mais ampla ou não? Essa resposta vem olhando as empresas em si, como elas estão respondendo de baixo para cima? Parte do micro, né, com certeza esse é o driver mais importante, mas a gente nunca pode esquecer que a empresa está inserida no ecossistema, né, em setores, numa economia, né, e existem drivers que muitas vezes podem ser mais importantes até do que a dinâmica micro que está acontecendo em determinado momento, né? Então a maneira como a gente pensa é partir do micro, mas também ter uma camada de análise macro para entender se a empresa ela está tendo, né, se o macro ela vai trazer algum vento de cauda, né, para aquela empresa, ou se vai ser uma dificuldade, né? Então o que a gente quer é uma empresa que tenha um micro bom e que também esteja no momento em que o macro esteja favorecendo aquela empresa. Entendi. Aí você cruza esses dois fatores e isso vai te dizer o que fazer. Mas assim, para a gente tentar configurar, a gente está falando de uma carteira com 15 a 25 nomes, mais ou menos? É, assim, a gente vai ter algo como maior posição a gente chega até 15% da carteira, né, 2 a 15, algo entre esse range, né, 10 a 20 empresas. A gente não quer ter posições menores do que 3%, porque isso acaba diluindo, né, a nossa atenção. Esse é o formato normal da carteira. E aí, só para a gente amarrar essa questão filosófica, você falou, né, setores que a gente tenha mais profundidade, mais conhecimento. Só que a gente vive num momento onde o avanço da tecnologia é tão brutal ano contra ano, a capacidade computacional e com isso as novidades e disrupções, né, que a gente até poucos anos atrás não se falava de inteligência artificial, ela apareceu, já gerou um grande impacto no mercado logo de início, foi ganhando profundidade, foi ganhando leitura de quem serão os vencedores, a gente acompanhou isso tudo basicamente no período que o Stock Picker está vivo, né? Então a gente teve essa oportunidade de viver isso de perto aqui no mercado, até o ponto de chegar em momentos DeepSeek, que foram, né, chamados, com aparições de modelos de inteligência artificial menos custosos, mais competitivos da China, China contra os Estados Unidos, enfim. É um setor que apareceu há não tanto tempo, versus o tempo que você está, por exemplo, fazendo ações globais no Opportunity, mas que é um setor que mexeu com tudo, né? E que pode acontecer outras derivadas ou subsegmentos dentro dessa história que podem acabar gerando esse impacto. Como é que vocês adaptam isso no dia a dia? Ou seja, como é que um setor ou uma empresa merece a atenção de vocês, essa cobertura mais detalhada? Como é que vocês definem isso? Não, perfeito, né? Assim, quando eu falo em qualidade, né, a gente está buscando por tendências que são estruturais, né, que elas vão continuar ao longo do tempo e a gente consegue vislumbrar ali um período longo, né? No geral, essas tendências, a gente categoriza em três grupos diferentes, né? São mudanças tecnológicas, né, que é o exemplo que você deu. São mudanças no gosto do consumidor, né? Então, por exemplo, as pessoas ao longo do tempo têm uma preocupação maior com saúde, né? E isso desemboca em busca por mais exercício, por uma melhor estética, etc., né? E a terceira são mudanças regulatórias, né? Então, passa muito por isso, assim, entender o que está mudando no mundo e entender o que é a natureza dessa tendência para saber se tende a ser uma tendência perene ou não, né? E sendo algo que a gente acredita que vai ser perene, a gente gasta tempo e leva tempo assim para você realmente conhecer o ecossistema e ter convicção para conseguir investir, né? Então, esse é o processo de tomada de decisão. Tá. E aí, migrando então para cenário, para hoje, né? Estados Unidos
continua sendo esse centro gravitacional do mundo, do ponto de vista econômico e para os mercados naturalmente. Desde a pandemia, a gente abriu uma discussão que eu brinco que até hoje não teve ninguém que sentou na mesa e falou: é isso, que é soft landing, hard landing ou no landing. Essa conversa de como seria o pouso da economia americana foi e voltou diversas vezes, inclusive aqui na nossa sala, e ninguém conseguiu chegar para mim e falar: Colazo, aconteceu isso, assim, acabou essa história, ponto final. O que parece é que, teoricamente falando, vivemos um cenário de soft landing, ou seja, a economia americana consegue pousar de maneira suave e trazer a inflação para sua meta, ou tentar trazer a inflação para sua meta de maneira mais suave. O problema é que, no passado mais recente, reacelerou. E esses indicadores confundem um pouco minha cabeça novamente, acho até por isso que ninguém conseguiu chegar e falar a frase final, né? Eu queria primeiro entender esse plano cartesiano da economia americana sob a sua perspectiva, Vinícius. E, obviamente, do time, falando aqui em nome do time do Opportunity. O que está acontecendo com a economia americana agora? Então, acho que esse é um debate muito interessante que está se desenrolando há um bom tempo, né? A gente, como você falou, né? A gente viu o mercado passando ali de soft landing, no landing, hard landing, né? Então, assim, né, como é que a gente tenta organizar a cabeça em relação a isso, né? Então, trazendo um pouco de contexto. A gente estava ali num cenário, no pós-pandemia, onde a economia estava com um excesso de demanda, né? Isso acabou gerando ali inflação saindo do controle, o Fed ele foi obrigado a apertar a política monetária para, né, tentar reduzir a atividade e, com isso, controlar a inflação e gerar o tão sonhado, né, soft landing, que é a ideia de você controlar a inflação sem você ter uma piora muito grande no mercado de trabalho, né? Ao longo do caminho a gente teve aí percalços, mas no geral a gente foi vendo uma desaceleração da economia, né, que começou primeiro em setores mais cíclicos, a parte de, por exemplo, automóveis, construção, né? Isso demorou um tempo porque você, durante a pandemia, ficou com um backlog, né, muito grande, porque a demanda foi tão grande, né? Mas a gente viu ali, né, essa desaceleração desses setores, a gente viu o mercado de trabalho, ele estava arrefecendo aos poucos, a inflação mais controlada, e aí veio toda a história das tarifas, né? Esse foi um choque de oferta, né? O que as tarifas fazem é, principalmente, né, no lado de atividade, você gera uma redução da renda disponível do consumidor, né, do consumidor americano, e na parte de inflação você tem um choque e a dúvida isso é um choque temporário ou não, né? E como é que isso conversa com a política monetária, né? Então, mais recentemente, né, o principal debate era: vamos ter um hard landing ou não, né? Dado que o consumidor já está fragilizado, né? E o Fed agora está fora do jogo, o mercado de trabalho está desacelerando. Mas assim, o que a gente tem visto, né, bem na margem, é que assim, o consumidor americano ele tem se mostrado resiliente, o mercado de trabalho ele não tem piorado tanto quanto as pessoas imaginavam, e a inflação, esse choque inflacionário, né, como o consumidor ele está, de certa forma, fragilizado, o aumento de preços, né, que a gente está vendo na parte de bens, né, ele está sendo compensado por uma deflação na parte de serviços, né? Porque a pessoa não tem dinheiro para consumir tudo, né? Então ela tem que fazer escolhas, e isso está mostrando ali um cenário mais benigno de inflação, né? Isso permite com que o Fed volte a cortar, né, em breve, e sendo que quando a gente olha para o ano que vem, né, a gente tem esse pacote fiscal do Trump, né, o que eles chamam de One Big Beautiful Bill, e isso tem um perfil expansionista, né, que vai cortar imposto, né, vai estimular investimento. Então, assim, hoje realmente parece que o cenário base é um cenário de soft landing mesmo, né, o consumidor ainda resiliente e a economia
talvez até voltando a acelerar. Essa questão tarifária, ela não bagunça um pouco esse plano? Porque na primeira pernada das tarifas, quando nós tivemos o momento taco trade lá, o Trump always chicken out, né, que ele recuou na agenda, muitos já diziam que um pedaço do estrago estava contratado. Eu queria saber, esse pedaço do estrago contratado, dado que ele fez mais uma segunda rodada da metralhadora de tarifas agora, como é que isso, vocês olharam para isso lá, bagunça um pouco essa leitura, pelo menos no curto prazo? Assim, acho que essa é a grande dúvida, até que ponto essa dificuldade, né, que as tarifas estão trazendo, se isso já passou ou não, né? Eu acho que existe faz parte da estratégia do Trump, é o que o pessoal chama de escalate to de-escalate, né? Então, ele tem que ser agressivo, como todo mundo já sabe que ele quer fazer algum deal, né? Então ele tem que ser agressivo, ele tem que fazer você acreditar com que ele é maluco, ele pode fazer qualquer coisa para que ele consiga algum tipo de concessão, né? Mas no fundo, a gente acha assim que ele tem uma cabeça pragmática, nenhum policymaker americano quer gerar uma recessão nos Estados Unidos, né? Você já tem um déficit muito significativo. Se você tem uma desaceleração econômica, você vai ter que estimular, você vai ter que aumentar ainda mais o déficit, né? Então a gente acha que isso passa ali por uma estratégia de negociação. E quando a gente olha assim para preços de ativos, né, eles refletem justamente essa visão de que isso é uma estratégia de negociação, né, e isso é importante porque você acaba os sinais, né, que os preços de mercado passam, eles são importantes para traduzir, né, a confiança da economia, né? Então eu acho que tudo indica assim que esse choque de confiança maior já passou. É claro que é impossível saber exatamente o que se passa na cabeça dele, e a gente sempre corre o risco de passar por uma nova rodada de escalada, né, que seria muito negativo, porque você traz essa redução de confiança e você deixa o Fed fora do jogo por mais tempo, né, porque eles querem ver o que vai ser o impacto dessas tarifas de inflação, né? Então, essa é a maneira como a gente está pensando. E o Fed corta juros esse ano? Então, a gente acha que corta, né? Que, assim, é uma questão de tempo, porque os sinais do mercado de trabalho já mostram ali que existe um arrefecimento e, por outro lado, assim, a inflação também está relativamente comportada, né? Então, a gente não vê muito motivo, parece mais uma questão de tempo. Perfeito. E aí, até já indo para a carteira, uma configuração de um pouso suave da economia, com a inflação se acomodando sem gerar uma recessão. Uma economia resiliente, o mercado de trabalho também caminhando de um jeito mais benigno, com um possível ambiente expansionista logo ali. É para a carteira ficar mais cíclica agora? Eu acho que eu categorizaria assim, né? A gente hoje tem na carteira dois grandes grupos de empresas, né? Ok. De um lado a gente tem teses de empresas com crescimento estrutural, né? Que dependem menos desse cenário macroeconômico, Tá né? bom. Então, acho que os cases de semicondutores, né? Que estão mais expostos a AI, a gente tem um investimento significativo em empresas, em fornecedores para o setor de aeroespacial, né? Aeronaves comerciais. Então esse é um grupo, e aí a gente tem um outro grupo que são empresas que têm uma história micro, mas que têm uma exposição maior a esse cenário cíclico, né? E aí os investimentos que a gente tem em empresas do setor financeiro, né? Então JP Morgan e Schwab, e também empresas que dependem mais de consumo discricionário, né? Então a Amazon, né, uma parte do business, a gente tem investimento no setor de viagens, né? Então Airbnb, Booking, a própria Flutter. Então
é sim uma carteira que tem um viés mais cíclico, dado esse cenário de soft landing que a gente enxerga. Bom, agora eu vou pedir licença para vocês. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui na sala de estar do Stock Pickers para o momento ETF, que é promovido pela BlackRock e a FTSE Russell. O mercado americano está cada vez mais concentrado em poucas empresas, mas você pode ir além disso com estratégias mais inteligentes. Com uma abordagem de style investing, você pode escolher entre empresas de crescimento acelerado ou aquelas com fundamentos sólidos e preços atrativos. A FTSE Russell oferece índices que separam esses estilos com precisão, permitindo uma análise mais refinada do mercado. Além disso, a FTSE Russell desenvolve índices ponderados por fatores e fundamentos, como lucro, dividendos ou estabilidade, permitindo que você invista com mais critério e menos exposição à concentração excessiva em grandes nomes. Combinando estratégias de estilo e indexação inteligente, você pode acessar diferentes perfis de risco e retorno. Índices como FTSE Russell 1000 Value, Grow ou RAF são ferramentas poderosas para construir uma carteira mais equilibrada, diversificada e global. Soluções como essa podem complementar sua estratégia de investimentos com mais sofisticação e controle. Quer saber mais? Acesse o link na descrição. De trás para frente, então, começando em Booking e Airbnb. Aí eu vejo realmente, talvez, como você me corrija se eu estiver errado, mas essa pimentinha da carteira olhando mais para essa questão cíclica, né? Obviamente tem uma história micro por trás, como você falou. E a Amazon achei interessante estar nesse mesmo bucket, porque normalmente o peso dado ao AWS é muito grande. Como é que isso conversa para o case de Amazon primeiro, né? Então, você está olhando pela perspectiva do e-commerce ou você está olhando para a perspectiva do AWS? Na verdade, pelas duas Claro. perspectivas. Sem dúvida, o e-commerce ele tem um caráter mais cíclico por estar exposto a categorias mais discricionárias, né? Sim. Então, eletrônicos, né? Um pouco diferente de um Walmart, por exemplo, né? Que você tem um consumo grande, né? de alimentos, né? Então, o e-commerce é um pouco mais cíclico, mas na própria AWS existe, apesar dessa transição de AI que está acontecendo, existe uma parte do business, né, que seria a nuvem mais legado, que ela depende da formação de empresas, né, porque a empresa nova que surge, ela já surge na nuvem, empresas que estão fazendo migração. Para você fazer uma migração para a nuvem, você precisa de confiança, né, dos empresários para fazerem esse investimento, né? Então, bem ou mal, é um setor, é um segmento que também é mais cíclico, né? Então, acho que vem daí um pouco essa categorização. Então, o que você está dizendo é o mercado mais aquecido, crescimento, o número de empresas aumentando, né, ou ganhando mais confiança no ambiente empresarial, né? Elas vão se sentir mais aptas ou não a migrar para o AWS, né, ou mesmo criando novas empresas, são mais clientes para o AWS. É isso que você disse. Então, existe uma componente cíclica interessante no AWS, não só no e-commerce, né? Sim. Perfeito. E para Booking e Airbnb? Assim, o setor de viagens, né, assim, é uma compra de ticket alto, né? Que não é necessariamente um serviço super necessário, né? Quando a pessoa está com dinheiro sobrando e ela acaba gastando com viagens. E também existe à medida que a renda da pessoa vai aumentando, né? Ela gasta cada vez mais com viagens, né? Você tem pessoas viajando pela primeira vez, né? Então, assim, é um setor que ele tem um componente cíclico, né? Por mais que exista também um componente estrutural, que as pessoas estão cada vez mais valorizando experiências ao invés de bens, né? Então acho que já tem esse componente. No caso da Booking, ela
ela tem uma exposição, é curioso, né? As pessoas, aqui no Brasil a gente usa muito Booking, né? Mas a Booking ela tem uma concentração grande de clientes na Europa, né? O player dominante nos Estados Unidos é a Expedia, né? Então a Booking ela tem exposição ao setor de viagens na Europa e a Airbnb ela tem uma exposição um pouco maior aos Estados Unidos, né? Mas nos dois casos assim tem essa dependência de você ter um macro positivo, né? De um ambiente de confiança, né? E o que é interessante no caso da Airbnb, né, de maneira mais particular, é que existe um debate grande que acontece ali do quanto, né, assim, a Airbnb, todo mundo sabe, ela domina ali o segmento que a gente chama de alternative accommodations, né, que é você, ao invés de ser para um hotel, você alugar uma casa, né, por exemplo. E existe um debate do quanto esse segmento ele saturou, né, porque ele cresceu muito ao longo da pandemia. Depois que teve a reabertura ali, você teve uma desaceleração, né? E o crescimento ele foi muito menor do que vinha acontecendo nos últimos anos. Mas a gente acredita assim, que, na verdade, tem um componente cíclico importante ali. Quando você pensa, né, principalmente no consumidor de renda menor, né, nos Estados Unidos, ele acaba tendo uma exposição maior a um Airbnb na hora de uma viagem porque é mais barato, né? Você não tem que pagar pelos serviços, né? Então a gente acredita assim, que hoje existe esse debate estrutural de saturação ou não, mas é muito um componente cíclico, né? E se a gente tiver uma melhora dessa parte cíclica, você deve ver uma reaceleração de crescimento ali e meio que resolvendo esse debate do saturou ou não saturou, né? Então, Perfeito. passa por aí. E quando você foi comentar ali brevemente sobre os destaques no setor financeiro, você tem Charles Schwab e JP Morgan. Me parecem modelos de negócios diferentes, né? Porque fazendo uma proxy para o Brasil é como se você tivesse investido em Itaú e XP, né? Um tem mais e menos beta, digamos assim, e exposições de negócio diferentes. JP Morgan claramente mais defensivo no relativo com o Schwab. Não sei se o meu modelo mental está incorreto, você me corrige depois se for o caso. Mas eu queria entender como é que essa componente conversa com esse cenário que você desenhou e aí, obviamente, como é que isso vai se expressar no micro. Assim, a gente tendo nesse cenário, né, de soft landing, né, de um crescimento num nível razoável, mas bom, você acaba tendo um crescimento de concessão de crédito maior, né, que é positivo para o JP Morgan, né, por exemplo. Isso no ambiente de regulamentação, né, essa é uma das grandes bandeiras do governo Trump, né? E tudo isso num cenário onde, por causa do excesso de gastos do governo americano, né, a gente vê esse ambiente de juros muito mais altos, né, de normalização de juros mesmo, né? E isso faz com que isso gere uma expansão de margem de retorno dessas instituições financeiras, né? Então, o banco, né, ele toma ali no curto, empresta no longo, né? Uhum. Então, quanto maior é a inclinação ali da curva, mais você consegue ganhar dinheiro, né? Isso, para o JP Morgan, num ambiente em que a gente teve a crise lá do SVB, né? O Silicon Valley Bank, onde, né, é um banco que, enfim, tomou decisões erradas, teve uma corrida bancária, isso acabou se alastrando para outros bancos e o JP Morgan ele foi um dos únicos que não cometeu esse erro, né, e está sempre do lado certo do trade, assim, desde da crise lá de 2008, e isso só fortalece a franquia da empresa, né, e a empresa está numa posição de capital mais positiva, porque não tem que refazer o balanço, e vem ganhando market share, né, num ambiente de retornos muito bons, né. O interessante é que a Schwab é meio que o oposto, assim, a Schwab fez um monte de besteira lá, na época em que os juros estavam muito baixos, eles travaram a carteira num retorno super baixo, tiveram problema, mas a gente acredita que esse ambiente ele passou, eles, né, conseguiram
equacionar a situação, estão reinvestindo o balanço, né? E quando a gente normaliza o resultado da empresa, é uma empresa que negocia num múltiplo muito baixo, dado o crescimento que ela tem, né? Então é só uma questão de tempo, né? De tempo e o nível de juros se mantendo relativamente alto, para que esse earnings power, esse resultado, ele apareça no balanço da empresa. Mas são duas empresas cíclicas, né? Porque dependem do nível de atividade da economia. Aí depois eu acho que é interessante a gente abordar TSMC, porque Taiwan Semiconductors é como se fosse um ETF de inteligência artificial, né? Você investe e se beneficia do setor como um todo, dado que ela vai fornecer para todo mundo, né? E talvez até uma forma mais defensiva no relativo de você investir em IA, porque você pode investir nela, você pode investir em NVIDIA, e você pode quebrar a cadeia e encontrar essas partes da cadeia que englobam a inteligência artificial para investir. Obviamente, cada uma dessas decisões tem um nível de complexidade e dificuldade diferente. Vou me concentrar aqui nas duas, no paralelo das duas, né? Então, vamos para a TSMC primeiro, que está no portfólio hoje. Todo mundo que vem aqui me traz essa leitura, boa parte dos entusiastas ou dos investidores que acreditam em inteligência artificial carregam uma posição em TSMC. E eu acho engraçado que, por mais que ela de alguma forma esteja nesse consenso, ela não se comporta como um trade consensual, né? Ela continua entregando bons retornos. Parece que o mercado erra em alguma coisa ali. E eu queria pegar a sua visão de quem está lá todo dia olhando para esse negócio. Onde está a falta de entendimento? Porque se ela é esse grande ETF de inteligência artificial, é a jogada mais segura no tabuleiro da inteligência artificial também. Por que tudo não está no preço? É uma incapacidade do ser humano entender o que é exponencial? Eu acho que passa um pouco por isso, mas existe... Acho que tem dois riscos principais na TSMC, né? E acho que uma delas tem a ver com a adoção de inteligência artificial como um todo, né? Assim, a gente está passando pela adoção de uma nova tecnologia, você está criando uma nova infraestrutura, né? De GPUs, né? Para que você consiga rodar, né, todos esses modelos de inteligência artificial. E essa é uma adoção que ela é muito intensiva em capital e de ciclo longo, né? Você precisa investir muito na frente para que no futuro você consiga gerar receita, né? É meio que aquela ideia assim, né, de build it and they will come, né? Só que quando você está numa dinâmica dessa, você sempre tem um risco de que você passe do ponto e acabe construindo mais do que o necessário, né? O mercado, ele tem dificuldade, ele conhece essa dinâmica e ele tem dificuldade em extrapolar, né, a continuidade disso, porque é como quando você tem um super ciclo de uma commodity, né? Você sabe que em algum momento você vai ter uma reversão à média, mas você não sabe exatamente quando, né? Então eu acho que entender onde a gente está nessa adoção, né, nesse ciclo, e acreditar que essa adoção ela vai demorar mais do que as pessoas acreditam, é aí que existe essa revisão de expectativa, né? Acho que isso é o case de AI. E aí eu posso falar até um pouco mais sobre o debate recente, eu acho que é bem interessante. Outra coisa para a TSMC é sempre o risco Taiwan, né? A gente sabe que a visão de longo prazo da China retomar Taiwan. E eventualmente, assim, é muito difícil saber como é que isso vai se desenrolar ao longo do tempo. Hoje você está numa situação, num equilíbrio meio instável ali, né, onde o chinês quer reincorporar Taiwan e o americano sabe o quão importante é aquilo dali, né, e quer defender, né. Então existe sempre esse risco de algum tipo de conflito geopolítico, principalmente no momento que a gente está agora, né. Então acho que são essas as duas oportunidades e por isso que o mercado não paga tudo na frente. Perfeito. E aí isso abre oportunidade. Você na ponta contrária, o que é que te dá esse conforto para estar na ponta contrária versus esses riscos que você mapeou? Assim, sobre o primeiro risco que eu estava falando, né, sobre a sustentabilidade desse ciclo de adoção, assim, só contando um pouco da história do setor, né, a gente teve lá um momento
ChatGPT, né, que foi quando foi meio que quando surgiu o Netscape ali, que você viu a primeira implementação para consumidor de uma nova tecnologia, né, que mostrou o potencial, que foi incrível. Aquilo gerou uma adoção, uma onda de adoção muito rápida, todo mundo só falava de AI, era até interessante, né, quando a gente conversava assim, né, com o ecossistema, né, a gente ouvia, pô, em geral, é o CTO, né, o chefe de tecnologia da empresa, que vai provocar, né, a adoção de uma nova tecnologia, mas isso ganha uma viralidade tão grande que agora é o CEO que fala pro cara e fala, a gente precisa ter alguma coisa de inteligência artificial, né, então se testou muita coisa, né, mas foi meio que aquela coisa assim, vamos jogar espaguete na parede para ver o que fica, né, e você ficou ali durante um período com uma limitação de capacidade muito grande, né? Você não conseguia comprar chip da NVIDIA, porque a TSMC não conseguia fazer o suficiente, né? Tinha demanda muito grande. Só que ao longo do tempo, toda essa ânsia de testar, né? Ela foi se acalmando um pouco e a produção de chips ela foi rampando, né? Então, o mercado ele começou a ficar mais equilibrado do ponto de vista de chips, né? A gente começou a ouvir a Amazon estava dizendo, por exemplo, que no final desse ano, né, de 25, ela já estaria equilibrada em termos de oferta e demanda de chip, a própria Microsoft a mesma coisa, a Meta, né? Então, ali a gente começou a ficar um pouco mais preocupado, porque você tinha um mercado que estava saindo de uma situação de falta de oferta, né, totalmente tomado, para uma situação onde passa a ter chip suficiente, né? E aí você começa a se questionar como é que vai ser margem da NVIDIA, da TSMC, né? É um mercado que está mudando de regime. Só que o que aconteceu é que no ano passado você teve lá o surgimento, né, enfim, de novas técnicas de treinamento, né, que melhoraram muito os modelos, né, e exigem muito mais computação, né? Então, o que a gente está vendo agora, essa onda de adoção, a gente pensa assim, pô, é um ciclo de produto que está acontecendo, né? Uma nova novo capability ali, né? Uma capacidade que surgiu e de novo a gente voltou a estar com o que a gente chama de supply constraint, né? Não existe chip da NVIDIA suficiente dada a demanda, né? Então a gente acha que assim é um ambiente de muito menos risco, né? Quando a demanda é muito acima da oferta, porque é só uma questão de você adicionar capacidade para você vender, né? Quando a situação se inverte, aí você tem que ter uma visão muito clara do que é a demanda final de inteligência artificial, que é muito difícil saber, né? Então acho que a gente tem que ter essa humildade, tem que entender em que parte do ciclo a gente está. Então isso que dá mais conforto para a gente. E por que não NVIDIA? Então, a gente tem investimento também em NVIDIA, Perfeito. mas que a gente tinha saído e... Um investimento mais tímido. Assim, a gente tem mais convicção na posição competitiva da TSMC, né, dado que realmente ela é meio que o pedágio ali, só ela tem a tecnologia para produzir em escala, né, os chips. A NVIDIA, ela hoje é altamente dominante. A gente vê iniciativas da AMD, a própria Huawei fazendo chip na China e ninguém chegando perto. Mas existe o risco, né, de que os players que têm escala suficiente, né, uma Amazon, a própria OpenAI, elas vão fazer o que a gente chama de ASIC, né, que é um chip que ele é feito especificamente para um uso, né, para um workload, né? E ao longo do tempo é difícil acreditar que a NVIDIA vai capturar tudo isso, né? Mas vai ser a TSMC que vai fabricar esse chip, né? Acho que passa um pouco sobre essa convicção da posição competitiva. A gente teve um momento de PSIC, que acho que foi um impacto razoável para quem é tão otimista com a tese espelhada na NVIDIA. E essa semana eu recebi uns materiais sobre uma segunda chinesa com modelo de open source para IA também. Como é que você observa esse ambiente competitivo? Porque, dado que o prêmio é muito grande, né, a corrida pelo ouro também recebe mais de um corredor, né? Como é que vocês observam isso? Dado, porque eu fico pensando o seguinte,
parte dessa dominância, você me corrige, está no preço, né? A visão do mercado é que a NVIDIA é dominante. E aí, o investidor que investe em NVIDIA precisa, entre outras coisas, garantir que essa dominância vai continuar, porque se ela entra em ameaça ou é perdida por algum motivo, pode ser que o preço não seja mais esse. E ela é uma empresa muito valiosa, que para quem é investidor de ações, normalmente quando você olha, a primeira reação leiga é tá caro, né? Pelo valor de mercado, ou até mesmo métrica de valuation nem tanto, porque ela cresceu o lucro pra caramba e aí ela conseguiu subir preço da ação caindo o múltiplo, né? Mas quando você olha o valor nominal da empresa, é meio assustador, né? O que te faz dormir tranquilo em relação a isso? Dormir tranquilo sempre, isso não existe, né? A gente tem que estar sempre... A gente gosta de uma expressão que é strong convictions weakly held, né? Então, a gente tem uma visão forte, mas a gente está sempre se questionando para ver se aquilo continua sendo verdade, né? Sobre a NVIDIA, assim, existe um diferencial no ecossistema que ela tem, né? Ela não faz só o chip, né? Ela faz todo o stack ali de programação, né? E todos os pesquisadores eles estão acostumados a desenvolverem iniciativas em cima da NVIDIA, né? E com isso é muito mais fácil você pegar o chip da NVIDIA e já tá tudo pronto, já roda tudo ali, você não quer gastar tempo desenvolvendo do zero, né? Existe também uma tecnologia específica de rede para conectar os diferentes chips, né, e conseguir treinar modelos em escala que só a NVIDIA tem, né? Então, hoje existe esse diferencial competitivo, e a China, assim, eu acho que me parece que o risco de disrupção ele passa mais por alguma empresa ocidental fazendo, né, um chip competitivo do que o chinês conseguindo fazer, né? Porque o chinês ele não tem acesso à tecnologia de produção da TSMC, né? Então ele não consegue fazer um chip tão eficiente, né? Enfim, então é todo esse ecossistema, né, que a NVIDIA está inserido que é um diferencial. Perfeito. E aí, migrando então aqui para esse próximo bloco, eu acho que você colocou bem a vantagem competitiva que vocês têm, que é esse capital perene. Então, naturalmente, horizonte mais longo para você é algo mais fácil de ser imaginado e desenhado. A primeira pergunta antes da gente ir para essa parte de horizonte na carteira a gente falou de vários casos de investimento, boa parte deles listados nos Estados Unidos. Nós sabemos que a posição de listagem da empresa não quer dizer a proveniência de receita ou lucro dela, dado que essas empresas se tornaram globais e hoje geram receita e lucro ao redor do planeta como um todo. Começar por TSMC, por exemplo, que não tem nada a ver com o mercado de Taiwan, né? Mas eu queria entender por que essa concentração lá e se vocês olham para outras geografias também. Sim. A concentração no mercado americano, né, ela foi uma decisão que a gente tomou há muito tempo e até uma visão do Dório, né, um dos nossos fundadores, assim, sobre meio que a posição competitiva da economia americana, né, nesse mundo global, né? O que a gente vê, né, é que as inovações que estão saindo na margem são todas nos Estados Unidos, né? A Europa já há muito tempo não consegue inovar. Eu acho que a China, ela existe inovação, mas é um ambiente muito mais incerto do ponto de vista político, né? Acho que até agora eles estão indo uma via mais positiva, que entenderam, né, que não podem ficar para trás, mas é sempre um desafio, as coisas podem mudar muito rápido. E os Estados Unidos é uma economia gigantesca, né, com rule of law, né, enfim, com liberdade, e com isso você consegue, acaba atuando como um atrator de talentos mundial, né?
É o sonho da maior parte dos empreendedores de irem para os Estados Unidos, conseguir fazer a sua empresa dar certo, né, usando todo o ecossistema de venture capital, né, e com isso capturarem um mercado consumidor enorme, né. Então é muito difícil enxergar um cenário em que, em horizontes mais longos, né, o próprio mercado americano ele não continue outperformando, né, dado que você depende de crescimento, né, de inovação de novas empresas, e eu acho que AI é um grande exemplo, né, de como a inovação acontece lá, né, e não no resto do mundo. E aí, China não te interessa, não brilha os olhos, Índia, que, tudo bem, sempre escutei que era uma China mais barata, mas que passou China em população, enfim. Como é que você olha para o espectro do... Eu sei que, no final, para uma gestora, você tem um time de analistas, você tem um time que trabalha com vocês, tem o seu tempo também, vocês precisam definir como é que vocês dedicam o tempo naquilo que vai gerar mais resultado, né? Então eu entendi o porquê decidir concentrar mais tempo nas ideias americanas, ou que estão listadas lá, pelo menos. Mas tem alguma outra coisa no mundo que chama a curiosidade que vocês hoje gastam algum tempo para olhar? Sim, a gente olha outras geografias, a gente sempre tem curiosidade, né, em novos modelos de negócio, né. A gente acaba tendo um viés para mercados desenvolvidos, né, isso passa pela questão da assimetria de informação que existe no mercado como a China, por exemplo, né. Perfeito. Acho que a dificuldade que existe é você conseguir, assim, primeiro que a gente não fala a língua, Sim. né, e assim, né, eu já fui para a China, né, de curioso para entender como é que é. E assim, é um ecossistema totalmente diferente. Você não entra em contato com os produtos, né? Eu acho que as tendências culturais são diferentes, né? Por mais que a gente esteja no Brasil, a gente acaba tendo, a gente tem uma proximidade muito maior né, dos Estados Unidos, mundo desenvolvido, né? Então, para a gente é muito mais natural entender e conseguir internalizar, né, o que são as empresas e quais são as tendências do consumidor que estão acontecendo. Então, por esses motivos, assim, China foi uma geografia que a gente já debateu muito, a gente já pensou, né, tinham empresas maravilhosas que não passaram a ser não tão maravilhosas assim, mas a gente acabou nunca investindo. Aí, acho que para amarrar, quando a gente olha 3, 5, 10 anos para frente, eu sou quase incapaz de fazer uma pergunta dessa para outras casas, porque é difícil fazer isso no Brasil, né? Não dá para culpar ninguém. Capital de longo prazo aqui realmente é uma raridade, então vocês de fato possuem algo bem raro dentro do Opportunity, mas 3, 5, 10 anos, o que você olha para a carteira, obviamente com a disposição das informações que você tem hoje, né? What you see is all there is. Então, respeitando essa lei de Daniel Kahneman, né? Então, com base nas informações que você tem hoje, o que você acha que 3, 5, 10 anos, ou seja, o que é a grande tese secular da sua carteira? Então, pelo processo, né, que eu descrevi, assim como a gente faz a escolha, né, das empresas que a gente vai começar a analisar, né, e eventualmente vão para a carteira, né, a gente sempre quer temas que a gente enxerga uma avenida ali de crescimento, né, para que sejam coisas que a gente continue acompanhando, né. Então acho que a gente passou por diversos temas ali que eu acho que ainda tem muito espaço, né. Então, adoção, acho que a digitalização da economia, né? Então, aumento de penetração de e-commerce, de serviços digitais, de maneira geral, aumento de demanda por viagens, né? Então, setor aeroespacial, a parte de Booking, Expedia, Booking e Airbnb, né? Então, assim, eu acho que é meio que por desenho, né? A gente quer coisas que não necessariamente a gente vai ter na carteira o tempo inteiro durante esse período, mas a gente vai continuar acompanhando, assim como a gente já acompanha Google desde 2016, Amazon desde 2018, né? E a gente teve ali em diferentes tamanhos, né? Então acho que essa
é o frame geral de como a gente pensa. Fazer o inverso. Existem, a grosso modo, 2 tipos de capital para uma gestora. Tem o que é perpétuo e o que não é. O perpétuo normalmente está atrelado a fundos fechados, como a gente chama, né? Perfeito. Geralmente listados em bolsa. Então, sei lá, um fundo imobiliário é um fundo de capital perpétuo. Um FIP é um fundo de capital perpétuo. O que eu estou querendo dizer aqui, talvez as pessoas da nossa audiência que eventualmente não tenham entendido, né? Quando você faz uma oferta de um fundo imobiliário, você capta dinheiro, esse dinheiro entra para dentro do fundo e você, cotista, não resgata o dinheiro do fundo. Você vende a sua cota para outro investidor por meio da bolsa, fazendo o mercado secundário. O dinheiro que foi capturado, que foi captado pelo fundo, vai ficar dentro do fundo de maneira perene, né? Ou perpétua, como a gente chama. E vocês quase têm isso em fundos que são abertos, né? É quase um capital perpétuo, porque esse capital proprietário do sócio, Dória, etc., né, teoricamente falando, estão há tanto tempo, não acho que vão mudar de ideia amanhã, falando, não, agora a gente vai resgatar tudo. Né? Então, imagino que essa vantagem ela vai continuar. E é engraçado, né? Eu lembro que na pandemia eu conversei com muitos gestores de fundos de capital perpétuo dentro do ambiente de crédito na época. Perfeito. Porque a gente teve um cenário de estresse de crédito high grade muito, muito agudo. Então, os títulos de dívida de empresas com melhor grau de investimento foram as que mais sofreram por sua liquidez, né? Então, o mercado high yield, que a gente chama que são os com grau mais baixo, né, ou fora do grau de investimento, elas tiveram quase nenhum prejuízo ou quase não sentiram, pelo menos os fundos em suas cotas, e por óbvio, a marcação a mercado desses ativos, porque não há liquidez, então não há negócios e ninguém resgatou, o dinheiro ficou parado lá e aí eles sofreram menos no relativo. Os fundos D+1, D+0 de crédito sofreram muito, porque é o mercado mais líquido e quando vem uma crise, uma situação onde você perde visibilidade, a incerteza toma o investidor, você quer vender aquilo que você tem de mais líquido na carteira. Normalmente é o seu melhor ativo, né, o mais negociado. E já que você está quase num fundo listado, não listado, de ações globais, eu queria perguntar, nesses momentos de estresse, onde esses gestores me narraram, lá no crédito, né, por exemplo, em 2020, que para eles foi lindo, porque eles falaram, cara, mercado, um monte de título de empresa muito boa, que não teve piora na qualidade de crédito, abriu pra caramba o spread, a gente saiu rodando a carteira e comprando esses papéis com esse spread aberto, né? Para você que tem uma condição similar, não é a mesma, mas é similar, o que você gosta de aproveitar no momento de estresse do mercado, dado que você tem esse capital quase perpétuo? Acho que o tema é muito parecido, mas assim, expressão nesse mundo de ações, né? São os grandes vencedores, né? A gente vê, acho que o JP Morgan foi um exemplo disso, né? Como uma crise bancária, um momento de estresse, e o forte ele sai mais forte e ganha market share, né? Porque os outros players estão fragilizados, né? Então é a história do forte ficar mais forte, entender onde está o estresse e quem são os vencedores, né? E que vão continuar sendo vencedores. Acho que não tem muito segredo. A gente tenta sempre gastar o nosso tempo com essas empresas e também a gente se pergunta muito assim, né? O que pode mudar, que pode fazer essa empresa deixar de ser tão dominante, né? Não vamos fechar o olho e acreditar isso aqui é o vencedor e nada derruba ela, né? Mas vamos ter ali uma impaciência, né? Uma inquietude ali saudável para reafirmar a tese o tempo inteiro, né? Então acho que não tem muito segredo. Muito bem, muito bem. Bom, esse foi aqui o papo com o Opportunity Global Equities. Eu acho que é uma célula menos conhecida no relativo com as demais, até pela idade dos fundos em si, né, que é mais recente no relativo, embora vocês já façam isso desde 2015 em outros mandatos, mas é uma casa que tem um DNA de ações há muitos anos. Quem conhece sabe muito bem do que eu estou falando, né? É só pesquisar aí o Opportunity Lógica que vai entender, né? Mas, pô, foi um prazer conversar com você também e capturar mais as visões de vocês para ações globais. Legal, Lucas. Obrigado. Para você que gostou do papo, Opportunity é uma casa moderna, tem todas as informações à disposição, os fundos estão abertos também, tá? Queria aproveitar também e mandar um abraço pro PH, meu amigo do Opportunity, que ficou aqui, ó. Mas, pô, ajudou demais aqui para a ideia do programa. Acho que era uma conversa que a gente precisava ter, diferente do
do que a gente costuma. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.